especial e acredito que seja importante nós relembrarmos algumas datas históricas importantes para a história da nossa igreja, né? Então hoje a gente vai falar sobre os 5 solas da Reforma. Embora tenha esse nome aí meio diferente, a gente vai ver que não é nada tão complicado assim. Mas, então antes de mais nada, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este momento e pedimos que o Senhor ilumine nossa mente e nosso coração, que o Senhor haja com o teu Espírito para aprendermos mais de Ti, aprender mais do que o Senhor tem a nos ensinar. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então como eu já estava dizendo, pincelando aí no nosso momento devocional, hoje dia 31 de outubro de 2021, mas nós olhamos para outro dia 31 de outubro de 1517. 31 de outubro de 1517 é tido como nós, Igreja Reformada, como o dia da Reforma Protestante. É claro, todo o movimento intelectual, de pensamento, é muito difícil da gente dizer, foi aqui que se iniciou. Inclusive quando a gente estuda a reforma, né, nós estamos observando lá as quartas-feiras, e parte importante da reforma é quando a gente olha para a chamada pré-reforma. A gente vê já muitos homens, muitas pessoas se levantando e pensando algo parecido com o que culminou ali na reforma. Mas, então é claro que esse dia 31 de outubro, ele é como que o dia escolhido para especificar o dia da reforma. Mas o pensamento vem de muito antes. E por que o dia 31 de outubro? Porque foi o dia em que Lutero pegou as suas 95 teses que ele escreveu contra a igreja da época e pregou, colocou lá na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha. Então, como eu estou dizendo, é claro que ele não simplesmente acordou no dia e falou, olha, acho que eu vou escrever umas 95 teses e colocá-la na porta. Não, a revolta, a insatisfação contra a igreja e a imoralidade dela própria já vinha crescendo há algum tempo. E então culminou nesse dia 31 de outubro de 1517. Outra coisa que a gente tem sempre que lembrar é que a intenção de Lutero ao colocar essas 95 teses não era de criar um grande racha na igreja, né? A gente já viu isso quando nós estudamos a Igreja de Cristo, que essa ideia de dividir igreja não é boa. O ideal é de fato que fôssemos uma só, mas quando nós vemos que a igreja na verdade está deixando de ser igreja, a gente não pode continuar nela, né? Então a intenção de Lutero era restaurar a pureza da igreja e levar de volta para a Bíblia, para os ensinos bíblicos. Essa era a intenção principal dele, é importante a gente salientar. Lutero não queria criar uma nova igreja. A intenção era dizer, olha, a gente está no caminho errado, vamos voltar para o caminho certo? Infelizmente, não foi assim, né? Então, nesse movimento conhecido como Reforma Protestante, é que tem... É daí que nós tiramos esses 5 solas da Reforma. Mas, alguém pode perguntar, mas quem foi que colocou esse nome aí, 5 solas da Reforma? Não foi nenhum dos reformadores, foi a geração posterior. Se a gente olhar, inclusive, é até difícil da gente dizer, foi fulano que falou que eram 5, não dá para a gente saber exatamente. Mas por que nós colocamos esses 5 solas da reforma? Porque nós poderíamos dizer que são 5 pilares da reforma. Então, se a gente vai resumir todo o pensamento reformado, nós podemos, como um resumo claro, colocar nestes 5 pontos, né? Essas 5 verdades. Então, essa sistematização é apenas o quê? Um resumo. De qualquer forma, esses 5 pontos foram os que nortearam. Outra coisa interessante da gente notar é que a reforma começou e a gente tem o movimento também da contra-reforma, né? A Igreja Católica tentando responder a isso. E é neste momento, então, que nascem estes 5 solas. Sola significa somente ou apenas, né? Em latim. Então, eles cunharam esses termos latinos. E cá entre nós, que quando a gente fala um negócio no latim, soa muito mais legal, né? Então, a gente fala assim, somente a escritura. Legal. Mas daí o camarada fala, sola escritura, parece até que é algo mais, né? Mas enfim, os 5 pontos então são sola escritura, que é somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus, certo? São 5 pontos
os cinco solas, né? Eu fico falando 5 pontos, mas na verdade são 5 solas. Ou os 5 somentes, os 5 apenas. Muito bem, então a gente já vai entrar aqui para observar cada um destes solas, cada um destes pontos. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Só um contexto histórico para a gente ver como é que a gente chega a estes 5 solas. Começando pela Escritura, sola Escritura, somente a Escritura. Aqui nós temos uma resposta ao erro do ensino da igreja. Outra coisa que nós olhamos é quando a gente vai começar a estudar a fé, vai começar a conhecer mais de Deus, isso a gente vê também na nossa confissão de fé, qual que é o tema inicial? Sagradas Escrituras. Por quê? Porque nós sabemos que é assim que Deus vai se revelar de forma especial para nós. Então, se a gente olha para uma igreja, olha para um movimento, e ele não tem a visão correta do que é a Escritura, do que é a palavra de Deus, já está fadado a andar pela heresia, a andar pelo caminho errado. Por quê? Porque se torna algo muito amplo. E assim estava vivendo a Igreja Católica. Infelizmente, a igreja naquela época, e é assim ainda hoje, ela não cria que a Bíblia ela era a única regra de fé e prática. Eles têm também toda a questão daquilo que os magistrados dizem, daquilo que o Papa fala que pode ou não pode ser. Então, eles não creem que seja somente a Bíblia. Embora a Bíblia seja também, ela não é a única. Então, a questão não era, na verdade, quanto à inspiração e à inerrância da Bíblia. Isso a igreja acreditava. Ela acredita, a Bíblia é inerrante. A Bíblia é inspirada por Deus. Então, o grande problema não era simplesmente esse. O grande problema era de colocar algo mais. O grande problema era acerca da autoridade das Escrituras. Está vendo como é importante a gente compreender que a Escritura ela é autoridade sobre todos os outros documentos? Então, novamente, a gente volta lá para a confissão de fé. A confissão de fé é um instrumento muito bom para a gente estudar a própria Bíblia. Mas ela mesmo se diz abaixo da Escritura. Ela não tem a mesma força. Nós não podemos deixar a Bíblia de lado e ficar apenas com a confissão de fé. Tanto é que ela é cunhada, ela é escrita, a confissão de fé, tendo como base a própria Escritura. Nós temos vários versículos endossando aquilo que é sistematizado, que é dito ali, né? Então, como eu estava dizendo para os irmãos, a Igreja Católica vai passar a crer não somente na Escritura, mas ao lado dela, com o mesmo peso, com a mesma autoridade, eles têm a tradição. Então, a Igreja Católica olha também para a tradição, para aquilo que alguns pais apostólicos, para aquilo que alguns santos, que os magistrados falaram. E como se já não bastasse, o Papa e o Magistério também eles têm essa autoridade em questões de fé e de prática. Então a intenção dos reformadores era de voltar para a visão da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela via a Escritura. A gente está estudando agora Atos, né? Os sermões em Atos, e a gente vai ver hoje, inclusive, que quando Pedro fala, quando ele prega, ele volta o quê? Para o Antigo Testamento. Então ele tem algo a dizer. Para onde que ele aponta? Para a Bíblia. Qual é a base que ele tem para fazer isso? Escritura Sagrada. Não, porque fulano fez, deu certo. Não, não é isso. Porque fulano foi que falou e parece que funcionou assim. Escritura Sagrada. Então a gente tem que compreender que somente a Bíblia é inspirada e infalível. Qualquer livro, qualquer obra humana, a gente pode ler. A gente tem que ler, eu diria. Muitos, temos os clássicos, tudo mais, nós podemos e devemos ler, mas com a mentalidade de que a única que é inerrante e infalível é o quê? É a Bíblia, é a Escritura Sagrada. Ela é a nossa única norma de fé e prática, a nossa única regra de fé e prática. E aí quero que os irmãos abram comigo lá em 2 Timóteo 3,16.
Aliás, o 16 e o 17. Aqui nós temos Paulo falando para Timóteo sobre o quê? Sobre a Bíblia. Paulo aí falando há tanto tempo antes da reforma, né? Sobre o quê? Sola Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Basicamente, o que a Escritura diz é o que Deus diz. O que a Escritura diz é o que Deus diz. É a forma dele se revelar, a forma especial dele se revelar a nós. Sendo assim, a base para esse princípio de sola Escritura, é o fato da Escritura ser inspirada pelo próprio Deus. Isso é uma base importante da gente entender e que tem sido tanto desacreditada, não é mesmo? Então, quando a gente vai falar de Bíblia para alguma pessoa, é bem possível que ela fale assim para a gente: mas isso foi escrito por homens. Foi escrito por homens, tanto faz para mim, né? Então é que a gente tem a base, de fato, foi escrito por homens, mas inspirada por Deus. Essa parte é muito importante da gente ter sempre em mente. Vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro 1, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja lá. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, inspirados pelo próprio Deus. Essa é uma base muito importante que a gente tem que ter para compreender que é de fato somente a Escritura. Não só, e aí quando a gente olha lá para a reforma antigamente, eu gosto sempre da gente fazer o exercício de olhar para a reforma que a gente necessita hoje. Por quê? Porque antigamente a igreja vai colocar algumas coisas com o mesmo peso, né? A tradição, o que o magistrado e o que o Papa fala. O que a gente tem hoje de parecido? Alguém arrisca aí? O que a gente às vezes coloca ao mesmo pé da Bíblia? Eu coloquei aqui, mas eu espero que a gente não. Estou falando como igreja em geral. Quando o camarada chega e fala assim: olha, eu tenho uma revelação para você. Olha, eu sonhei com tal coisa e vai ser assim agora. Tá vendo como essas coisas a gente coloca ao mesmo pé da Bíblia? Como isso tenta colocar a gente, mostrar para a gente o que a gente tem que fazer, o que a gente pode ou não. Indo para o meio um pouco, isso a gente vê em geral em igrejas, mas indo para o meio secular também, e a gente está suscetível a isso. O famoso horóscopo, não é? A gente vai olhar, esse mês aí é bom não mudar de emprego, não. Estava ouvindo a rádio, vindo para a igreja essa semana, e aí como o pessoal gosta, né? Tinha que mandar lá a data, a hora que nasceu, e aí a fulana lá já sabia se era bom fazer isso ou se não era bom. Ou seja, coloca ao mesmo pé da Escritura Sagrada. Tem a mesma autoridade, né? O mesmo peso. Então vai dizer o que você pode ou não pode fazer. Quando é um bom momento, quando não é. A gente precisa olhar para essas coisas e entender: não é assim não. Não é assim que funciona. É a palavra de Deus que é a minha regra, única regra de fé e prática. Anteriormente eu disse, estou dizendo aqui agora para os irmãos, a gente tem que ler os clássicos, tem que ler os livros, mas esse tipo de coisa eu acho que não tem nem que perder tempo, porque é de fato uma tentativa de prever o futuro, de tentar saber as coisas pelos astros. Interessante, né? Como que as pessoas tentam olhar para algo tão longe para entender uma coisa que na verdade está aqui tão perto delas, que é a Escritura Sagrada, e que mostra tudo aquilo que a gente precisa agora conhecer de Deus. Então, a gente vê que essa doutrina da inspiração, ela acaba levando a um mal entendido. Alguns vão dizer que a Bíblia é a única autoridade final, e outros então que ela é a única autoridade em geral. Com isso,
que isso vai significar para a gente? A única autoridade final e a única autoridade em geral. Que nós acreditamos, a Bíblia é a única autoridade final. Porque se a gente crê que a Bíblia é a única autoridade em geral, a gente não pode nem, um exemplo, usar uma teologia sistemática. Que pega o quê? A Escritura e fala, ó, quando a gente fala de redenção, nós temos estes textos que significam isso. Então agora a gente vai falar sobre escatologia, as últimas coisas. A gente tem esses textos que falam sobre isso. Nós não teríamos uma interpretação. Por isso que nós cremos que a Bíblia ela é o ponto final, né? a autoridade final. Porque se a gente crê que é geral, a gente vai ter que negar os credos e confissões como desnecessários. E uma coisa interessante é que daí vai poder surgir a seguinte frase: não há credo eu quero dizer aquilo que a gente crê, né? Não há credo senão Cristo. Mas parem para notar que dizer não há um credo senão Cristo já está dizendo que você crê, não é? Então é um credo. Dizer que não há um credo senão Cristo já é credo em si mesmo. O ponto é que, de fato, credos e confissões não estão em pé de igualdade. Não tem a mesma autoridade que a Bíblia. Então a gente vai ler lá para o credo apostólico, né? Que vai dizer o que crê, tal. Ótimo. É uma boa base para a gente entender o que a gente quer, para a gente dizer o que a gente crê. Mas não está ao mesmo pé das Escrituras. Está resumindo, inclusive, o que ela diz, né? Então a gente vê mais como uma sistematização. Quando a gente olha, então, para a autoridade final, ela é exclusivamente da Escritura. Aproveitando, então, eu quero citar um trecho da Confissão Belga, que diz assim, ó: cremos que esta Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo o que o homem deve crer para ser salvo. Pronto, uma sistematização, a gente crê isso. Para nós a Bíblia Sagrada é isso daqui, nós cremos nisso daqui. E é bom lembrar também que, em virtude da reforma, por causa dela, da invenção da imprensa e do trabalho de homens como Lutero, que a gente viu na introdução, a Bíblia foi traduzida do latim para o alemão, foi traduzida depois também do grego para o alemão, foi traduzida para o francês, para o inglês, para tantos idiomas. Isso viabilizou o acesso das pessoas à Escritura. Novamente, vamos pensar na reforma que nós necessitamos hoje em dia. Se nós já observamos, a nossa Bíblia, ela é a única regra de fé e prática. Ela é o ponto final, o que é, o que não é, Bíblia. Se a gente pensa assim, se a gente pensa mesmo dessa forma, e a gente tem a Bíblia lá em casa, ela está sempre lá, meio empoeirada de vez em quando, por que a gente não se dá mais a Bíblia? Por que a gente não quer estudar mais ela? Pensando um pouco sobre a reforma, eu tenho sempre este pensamento, até uma preocupação. Quando a gente olha para a reforma, é claro que nós temos culturas diferentes onde a reforma chegou. Isso tem que ser levado em consideração. Quando a gente olha para a vida aqui do brasileiro, São Paulo, capital e tudo mais, eu diria que a nossa cultura é até um pouco menos de gastar tempo estudando. A gente é muito do trabalho, alguns mais para o estudo até, mas normalmente a gente é do trabalho, do ir e fazer. Isso é muito importante, ir e fazer é muito importante. Mas como que a reforma pode apontar para a gente, obviamente baseado na Escritura, da necessidade que a gente tem de parar e ler, estudar, buscar saber, tentar entender. Poxa, mas está tão difícil daqui, eu não consigo não. Busca, ora, vai ler a confissão. Irmãos, a minha intenção aqui não é de ficar dando bronca em vocês e tudo mais. Encarem sim como uma exortação. Mas quantos de nós, vez ou outra ao menos, pega a nossa confissão e vai dar uma olhada? Eu não sei muito bem como é que funciona esse negócio aí de regeneração. Não sei. Não consigo explicar. Não entra na minha cabeça. Já pegou lá a confissão e foi ver como está sistematizado de forma muito legal, simples e prática?
Já pegou para ler? Por curiosidade. É facinho de encontrar na internet. Eu não tenho. É fácil de encontrar na internet. Procura lá. Confissão Westminster. Não precisa nem colocar o D. O Google já encontra. Confissão Westminster. Tem lá o site bonitinho com todos os capítulos, tudo certinho. E a gente tem estudado essas coisas? A gente tem estudado a doutrina que o Senhor deixou para nós? Está entendendo como que às vezes a gente fala, a igreja precisa de uma reforma mesmo, viu? Precisa mudar. A gente precisa olhar para o que aqueles homens fizeram e fazer no nosso tempo também. A começar em nós, irmãos. A começar em nós. De olhar, observar a Escritura, o que ela nos ensina. Quanto tempo, infelizmente, a gente tem que voltar nessa questão. Rede social é coisa boa, pode ser bênção para a gente. E, inclusive, eu arriscaria até dizer que às vezes a gente está muito cansado, né? A gente não quer nem fazer nada. Não, acho que eu vou assistir uma série. Não, mas eu estou tão cansado que eu não quero pensar com a série, eu só quero descansar. Como é bom dar uma rolada assim, né? Lá na rede social. Não precisa nem pensar em nada. Tem tempo para isso. Mas já pensou ficar umas 2, 3 horas por dia fazendo isso? Dá uma olhada lá se não tem gente que fica. Por que a gente não gasta um pouco mais de tempo estudando a Escritura? A gente crê nisso daqui? É somente a Escritura? Quanto que a gente tem estudado dela? Não, eu creio que é somente a Escritura. Mas você tem conhecido ela? Você tem buscado mais e mais conhecer? E a gente pode olhar até quanto tempo que eu tenho de conversão. De que Cristo veio morar no meu coração. De mudança, do Espírito Santo fazendo diferença em mim. Quanto que eu tenho crescido em conhecimento da palavra? Quanto que eu tenho mudado quanto a isso? Então é fácil da gente falar, só a Escritura, viu? Somente a Escritura. Mas viver isso na vida é um pouquinho mais complicado, mas é um desafio. Nós somos chamados a isso, nós somos chamados a fazer isso também. Tudo bem? Podemos ir para o próximo? Alguma questão aí, observação? Segundo, solus Christus. Esse fica legal também em latim, hein? Que é o quê? Somente Cristo. Então a questão aqui, ela sai um pouquinho da Escritura. Claro que é a base, continua regendo todas as coisas, mas a gente chega aqui na questão da cristologia. Então a gente vai ver lá que no estudo da teologia, da Bíblia Sagrada, a gente tem um campo que se chama cristologia, que obviamente é um campo assim crítico, importantíssimo. Porque de onde é que vem a nossa redenção? Quem é o nosso Redentor? É Cristo. É importante a gente entender quem Ele é, o que Ele fez especificamente. Mas então o erro apontado pelos reformadores não era acerca da Trindade, e não era nem mesmo acerca da pessoa de Cristo. Quando a gente olha para a pessoa de Cristo, ainda a gente tem muitas dificuldades. Lá nos primeiros séculos, a gente vai ver muita gente se levantando e falando algumas heresias sobre Cristo. Então vai falar que Cristo ele era 50% homem, 50% Deus. Alguns vão dizer então que vez ou outra ele se mostrava como homem, vez ou outra ele se mostrava como Deus. Alguns vão dizer que na verdade ele era mais como a comparação que a gente faz hoje em dia é como se Cristo fosse um holograma, né? Ele não tinha corpo. Por quê? Porque acreditavam que o corpo era essencialmente mau. Então nós temos uma série de heresias que vão acontecer. Mas a Igreja Católica não acreditava nisso. Não era esse o problema. Entendia, né? 100% homem, 100% Deus. É o Redentor. Ele é filho de Deus. Eles entendem essa parte. Está tudo bem até aí. Mas o grande problema se dá acerca da obra de Cristo. Acerca da obra de Cristo. A igreja tinha criado um sistema sacramental. Quando a gente olha para nós temos 2 sacramentos, né? O batismo e a Santa Ceia. Quando a gente olha para a Igreja Católica, são 7 sacramentos. Tem mais algumas coisas ali que eram necessárias, né, nesse sistema sacramental. Nesse sistema também, a graça de Cristo, ela era mediada ao povo. Veja, a graça de Cristo, ela é mediada ao povo por meio do sistema ali dos sacerdotes. Por isso que é comum ainda hoje em dia a gente entender que eu vou lá na igreja para orar. Tá, a gente vai na igreja e a gente ora, mas eu não preciso ir à igreja para orar, né? Então, esse pensamento é comum e vem da matriz católica, principalmente antiga. A gente pode dizer então que esse sistema, por meio desse sistema, a igreja controlava toda a vida das pessoas. E creio que a intenção era essa mesmo, porque a igreja se envolvia muito politicamente, né? Tá aí também um grande perigo, tentava dominar toda a política do mundo inteiro. Então ela controlava a vida do cristão, desde o nascimento,
com o quê? Com o batismo, né? Tem que batizar a criança, senão ela morre como, não fugiu a palavra agora, ela morre como pagã, muito bem. E então, do nascimento até a morte, né? A gente vê a extrema unção. Então, é a vida toda, passa lá pelo casamento e tudo mais. Então, a vida toda do cristão controlada pela igreja. É necessária a igreja, é necessário um sacerdote ali comigo para que a gente possa caminhar, para que a gente possa estar próximo de Deus. E dá para arriscar dizer que até depois, né? Desde o nascimento até a morte e mesmo depois quando o camarada morre. Porque precisa fazer o quê? A missa do sétimo dia, né? Depende da igreja para isso também. A missa pelos mortos, veja só, que coisa. Então as tradições da igreja medieval entendiam ou davam a entender que a obra de Cristo sozinha não era suficiente para a salvação. Porque se a gente entende, a obra de Cristo ela é suficiente para a salvação. Tá bom, mas agora ele morreu. Vamos ter que fazer a missa do sétimo dia, senão não dá não. A gente pode lembrar também das indulgências. Olha, ele morreu, mas é que agora ele ficou ali no meio termo, né? Ele ficou no purgatório. Oi? Isso. Aí tem que pagar o pedágio para passar. Senão ele vai ficar ali no purgatório e vai demorar, viu? Vai ficar lá pagando os pecados. Não quer dar uma ajuda? Mas Cristo morreu por ele? Cristo morreu. Mas acabou que ele ficou preso ali, não foi suficiente. A palavra é essa, suficiência, né? A suficiência da obra de Cristo. Então, como resultado, são apresentados centenas de mediadores. A começar por quem? A pobre da própria Maria, né? Certamente o pessoal usa esse termo, né? Não sei nem se é muito certo, ela se revira no túmulo, né? Porque ela mesma dá graça a Cristo. Ela mesma reconhece isso. Daí a Igreja Católica pega e fala, não, tem mais uma mediadora aqui, né? Aquela ideia de que a gente precisa falar para Maria, para ela convencer o filho dela. Gente, tá vendo como o erro começa anteriormente? Na Escritura. A gente tem que conhecer a Escritura, e somente ela que é. Não que a gente conhecer somente ela, a gente tem que conhecer ela a fundo, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, a começar aí entre esses mediadores com Maria e os demais santos, passando também pela autoridade absoluta do Papa, né? A gente tem essa questão do papado. Eles poderiam então conciliar aqueles que seriam os leigos com Deus, porque tem isso, viu, gente? Nós tínhamos ali os leigos, aqueles que naquele tempo não tinham nem acesso à Bíblia, porque ela era toda em latim e o povo não sabia falar latim, muito menos ler. E nós tínhamos o magistrado, vou colocar aqui como os teólogos, né? Os que têm acesso à Bíblia e ao estudo dela. Então, esses daqui deveriam fazer a mediação entre aqueles que não conseguiam e Deus. Mas a mediação devia ser de quem pela Escritura? Quem é o nosso sumo sacerdote? É Cristo, não é? Como assim a gente vai deixar a mediação? Se você quiser se chegar a Deus, tem que vir falar comigo agora. Já pensou isso, gente? Pensou se a nossa igreja pregasse isso hoje? Assim, gente, Jair, está querendo falar com Deus? Aparece aí no sábado que eu oro por você. Ou então aparece aí na sexta, que é quando eu estou com o horário mais livre, aí você confessa os pecados, tá bom? Não chega direto não, porque senão não vai dar certo. Graças ao nosso Deus por isso, que não é assim. Claro, nós podemos confessar o nosso pecado uns aos outros. Nós devemos, eu diria. Lá em Tiago capítulo 5 diz isso, né, de confessar o pecado uns aos outros e orarmos juntos. Mas isso não significa que nós devemos procurar alguém com um estudo maior, um preparo maior para poder se achegar a Deus. Não, Cristo é o suficiente para isso. Então o maior problema é que esse pensamento obscurecia a obra de Cristo. Obscurecia a obra de Cristo, que é suficiente, a suficiência dela. E ainda de forma muito grave, usurpava, né, tomava para si as prerrogativas de Cristo, tornando a igreja como aquela que dispensa a graça. Então, vai depender da igreja. Eu dou graça para esse daqui. O rei da França está se levantando contra a gente. Chega, para ele não tem mais. Vamos excomungar ele, coisa do tipo. Então é como se o único mediador não fosse Cristo. E aí eu quero citar aqui um pedacinho da confissão de fé, já para deixar aí um gostinho para os irmãos, para irem lá dar uma olhada também, afirmando que Cristo é que é o objeto da nossa fé, não a igreja, não o pastor, o padre ou quem quer que seja, os presbíteros,
mas Cristo, ele é o objeto da nossa fé. Diz assim: porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna. Isto em virtude do pacto da graça. Pacto da graça. Muito bem. Como eu estava dizendo, é Cristo quem é o nosso sumo sacerdote. Isso é afirmado pela Escritura. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim, ó: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E os reformadores também, os reformadores e os herdeiros da reforma, dos quais nós somos também, eles tinham a intenção de proclamar Jesus, somente Jesus e ele crucificado. Olha lá 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Paulo diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Outro ponto é de reconhecer que, porque Cristo é o único meio de salvação para o homem, ele é também o centro da mensagem da Bíblia. Se nós entendemos que a Bíblia mostra a salvação, a forma dela, a gente entende que Cristo também é o centro da mensagem bíblica. Atos 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Cristo. Então, os livros, eles eram centrados em Cristo, esses herdeiros da reforma, os reformadores. Os livros, eles falavam, é Cristo, o caminho é Cristo, é a única forma. Então, quando essas pessoas iam pregar, iam falar, Cristo, e quando eles iam adorar, então, a adoração centrada em Cristo. Por quê? Porque somente Cristo, somente Ele. A gente vê também que Cristo cumpriu a lei, e que essa lei nós não podíamos guardar, e Ele suportou a ira de Deus, que nós é que merecíamos. Vamos lá para Romanos 3. Eu vou ler a partir do 21. Romanos 3, a partir do 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O ponto central da salvação é Cristo, Jesus, Cristo. E finalmente, quanto a solos Christus, vamos lá para ver o que o próprio Jesus fala, né? Falando tanto dele aqui, vamos ver o que ele mesmo diz. João, capítulo 15, verso 5. A gente vê a necessidade que nós temos, claro, em especial quanto à salvação, esse é o ponto principal aqui, mas de fazer todas as coisas, né? Não somente a salvação, embora seja mais importante, mas de todas as coisas. Jesus fala assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a necessidade que nós temos de Cristo. Joia? Tudo bem até aqui? Alguma questão? Então vamos lá para o terceiro, somente a graça, ou sola gratia. Um grande marco ele aconteceu acerca da graça bem antes da própria reforma, lá no século V. Nós vemos um pensamento, um debate muito grande entre dois pensadores, dois teólogos. Um, Agostinho, do qual a gente toma muita coisa para nós, o Santo Agostinho, e o outro, um camarada que chamava assim, Pelágio. Para Pelágio, tudo aquilo que Deus ordena,
o homem é naturalmente capaz de fazer. A lógica dele é a seguinte: olha, se Deus mandou a gente fazer algumas coisas, qualquer homem é capaz de fazer, porque senão ele não tinha mandado. Ele caminha por esta lógica. E por quê? Como que ele chega a essa conclusão, né? Porque para ele, o homem ele não teria sido afetado, nem todos os homens teriam sido afetados pelo pecado de Adão lá no Jardim do Éden. Ele segue por essa linha de raciocínio. E que então o pecado de Adão teria tido consequências somente a ele mesmo. E que então todos os outros homens, depois disso, isso nos incluiria, são capazes de olhar para Deus e seguir o caminho. Não, então eu quero Deus, eu vou lá, eu vou seguir assim. Né? Então todos os homens, eles nasceriam capazes de obedecer ou não ao Senhor. É uma decisão do homem no pensamento de Pelágio. Sendo assim, de acordo com as suas próprias obras, é que ele seria salvo ou não. Aquilo que eu faço ou aquilo que eu deixo de fazer. Agora a gente tem o outro lado do pensamento. Vimos Pelágio, vamos ver Agostinho. Agostinho defendia que o pecado de Adão, ele afetou de forma muito grande todos os descendentes. Todos. Isso também nos inclui, é claro. E as igrejas reformadas, a igreja presbiteriana também, vai seguir essa lógica, a lógica de Agostinho. E a confissão de fé, novamente, ela tem uma explicação muito clara sobre essa questão do pecado original, né? O primeiro pecado ali de Adão. E aí eu vou ler algumas partes aqui para os irmãos um pouquinho mais rápido. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido. Segundo seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para sua própria glória. Continuando. Por este pecado, olha só, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. E assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. E, finalmente, desta corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Nós enxergamos Adão como naquele momento, como representante da raça humana. Deus fez acordo com ele. Se você comer, você vai morrer. Isso representa a morte também para todos os outros e a consequência disso bem descrita aqui. Mas, quando a gente olha para o pelagianismo, não tem mais ninguém, normalmente, que vai dizer, não, é assim mesmo, o homem é bonzinho demais, o homem consegue, se ele quiser, ele se achega a Deus. As pessoas já não creem mais nisso. Isso inclui a Igreja Católica na Reforma. Não criam nisso. Era um absurdo muito grande, não dava para caminhar por esta heresia. Mas a Igreja Católica caiu em algo que a gente chama de semi-pelagianismo. Semi-pelagianismo, que era a justificação do pecador vista como uma espécie de trabalho cooperativo. Então Deus faz uma parte, mas eu faço a minha também. Se eu não fizer a minha parte, Deus não vai me salvar. Isso faz parte do nosso pensamento de vez em quando, né? Se eu não fizer a minha parte, acho que eu não vou ser salvo, não. Mas olha só o pecado que eu cometo. Não, eu não vou ser salvo, não. Era isso. Por que isso era tão importante para a Igreja Católica? Mantinha as pessoas com medo. Com medo. Imagina só, você vai pecar, você vai fazer isso mesmo? Vai para o inferno, viu? Você vai para o inferno. Então, quando a gente olha, inclusive, essa questão e a gente vai entender que é pela graça, a gente tem o que alguns vão dizer que seja até um risco. O cara falar, é pela graça, eu estou tranquilo. Mas a questão a gente já sabe, né? Se o camarada olha para a graça e fala assim, eu estou tranquilo, ele não está nada tranquilo. Ele não entendeu. Certamente ele não está demonstrando frutos. Quem não demonstra frutos não está na videira verdadeira que é Cristo. Então, uma boa comparação da diferença entre esse semi-pelagianismo que é pregado pela Igreja Católica e o que
decorre do pensamento de Agostinho é o seguinte: para o semi-pelagianismo seria mais ou menos assim, ó. O homem ele está em pecado, isso vai ser representado como ele está lá no meio do mar, ele precisa de socorro, ele precisa de ajuda. E aí é como se Deus seria então um salva-vidas, e ele faz assim, ó, ele joga a boia e fala, ó, vem cá, pega a boia que eu te puxo. Então para o semi-pelagianismo seria isso: eu vou jogar a boia, você pega aí que eu vou te puxar, tá bom? Vamos junto nessa. Agora, para o nosso pensamento, herdeiro de Agostinho, da Reforma e até hoje, eu vou até ler essa parte. É como se o homem estivesse também nesse mar, né, que é o pecado ali, que está puxando, chamando ele, mas não adianta só jogar a boia. Porque é como se o homem estivesse ali, mas na verdade lá no fundo do mar, gelado, um cadáver que não consegue fazer nada. Essa é a imagem, né? Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Não, mas o homem consegue fazer... Não. A figura é exatamente essa, que representa como nós estamos, a situação que nós estamos e que nós dependemos de Deus, da sua voz, do seu chamado, da sua regeneração. Veja, nenhum homem pode se regenerar a si mesmo, depende do Espírito Santo. Então é como se nós estivéssemos lá no fundo do mar e pode jogar quanta boia quiser. Se não houver regeneração e vida novamente, não há o que se fazer. É apenas uma figura, né? Claro que a gente pode encontrar problemas aí, mas é só uma figura para a gente entender a necessidade. Nós estamos mortos, nós precisamos que Deus nos reavive. Não há cooperação. Então a salvação, ela é um ato de pura graça, simplesmente graça. Efésios 2, versículo 8, deixa isso muito claro para a gente. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, é graça, simplesmente graça. Não fique pensando que eu vou nadar contra a correnteza, não, é graça. Isso quanto à salvação, tá, gente? Quanto à salvação. Se a obra de Cristo, então, é a base de nossa posição correta diante de Deus, ou seja, nós somos justificados, somos vistos pelas obras de Cristo, e se sendo justificados, a base para essa justificação é essa própria obra, a fé nós devemos ter apenas no Filho. Então segue-se que a salvação é pela graça e pela graça sozinha. Porém, ela não vai se limitar apenas à justificação, mas ela abrange a salvação do início até o fim, que é o que eu estou dizendo. E a gente pode até entrar nessa questão mais à frente. Como que se dá a salvação, né? A gente ouve o Evangelho, a fé vem pelo ouvir, mas nós temos que ter também uma ação. Nós necessitamos da ação do Espírito Santo nos regenerando, porque nós estamos mortos, estamos lá no fundo do mar. Então, desde o começo até o fim, é apenas obra graciosa. E a gente tem duas palavrinhas, até um tanto difíceis, mas que mostram uma realidade simples, que é o que? A salvação, ela se dá pela sinergia, sinergética ou pelo monergismo, né? O sinergismo ou o monergismo. O que seria o sinergismo? A cooperação. Né? Então Deus faz um pouquinho, eu faço outro pouquinho, Ele faz um pouquinho, eu faço outro pouquinho. E a gente tem o monergismo, que eu não consigo fazer nada, Deus precisa fazer tudo. Cremos no segundo, é somente pela graça, somente pela graça. Além disso, somente Deus que pode nos conceder fé, porque pode vir essa questão, né? Mas a gente não tem que ter fé também? A gente não seria uma sinergia? Eu tenho que ter fé para alcançar essa salvação. Mas nós podemos voltar para o texto de Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. A fé também não, ela é dada por Deus. Então a gente não crê que a gente pode simplesmente, agora eu vou fazer bastante força e eu vou ter fé. Não. É uma fé que acredita operar tal crença em Cristo, mas ela nos é dada por Deus. Agora a gente vai entrar no sola fide, né? Somente a fé. Mas alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Vamos lá. Somente a fé. Como é que o crente, então, ele vai receber, né, essa redenção que Cristo realizou? É pela fé e somente pela fé, em vez de confiar em nós mesmos. E no começo nós vimos lá, nós abrimos em Hebreus 11 e vimos a definição de fé, não precisamos nos voltar a isso. Mas é o contrário de confiar em nós mesmos, o contrário de crer naquilo que nós
imaginamos ou naquilo que nós podemos ver. E os reformadores, eles gostavam muito de falar sobre uma grande e maravilhosa troca. Então seria mais ou menos assim: Cristo, ele pegou todos os nossos pecados, a nossa penalidade por causa desses pecados, né? E levou e foi até a cruz por isso. E aí o que recebemos, o que nós recebemos em troca disso, é a justiça perfeita de Cristo. Então, Cristo foi lá, tomou todos os nossos pecados, morreu por eles, nós recebemos então isso, né? A justiça perfeita, somos justificados, tidos como justos. Então a gente não foi apenas perdoado, a nossa dívida foi totalmente paga, totalmente resolvida, tirada da nossa conta, né? É o registro perfeito então da obediência de Cristo, a necessidade que havia para que nós pudéssemos ser salvos. Isso significa então que Deus declara que estamos certos com Ele, está resolvido, pronto, está tudo certo agora acerca da salvação. Cristo já pagou esse preço. E claro, isso não é com base em algo que nós fizemos, como eu estou dizendo, mas Cristo, apenas com base nessa justiça que não é nossa, mas que é imputada a nós. Claro, a justiça de Cristo. Mas vamos ler alguns textos sobre isso. 2 Coríntios 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Por que é tão importante a gente voltar para a obra de Cristo para a gente falar da fé? Porque é por meio da fé que nós somos justificados. Então, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o versículo que mostra bem essa troca que os reformadores colocam, né? Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos lá para Filipenses também. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses 3, versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu devo voltar a esse assunto novamente, é importante. Nós estamos falando aqui acerca de salvação. Salvação. Quando a gente fala sobre santificação, aí a gente fala de um trabalho sinergético, que Deus faz e nós fazemos também. Mas quando a gente fala da salvação, da regeneração, é somente Deus, somente Ele. Então é importante fazer essa diferenciação. O nosso assunto aqui agora é salvação, somente Deus. E a fé que Ele nos dá, nós somos feitos então justiça perante Ele. A fé então é esse instrumento pelo qual a gente recebe essa justiça. Porque veja, Cristo realizou toda essa justiça, pagou todo esse preço, mas isso deve se achegar a nós, deve ser imputado a nós. E o instrumento, a ferramenta é a fé. A fé que somente o próprio Deus nos dá. Portanto, Paulo avisa os cristãos que ninguém será justificado por obras da lei. Não adianta. Não é por obras da lei, mas somente por meio à fé em Cristo. Então, como nós vimos também na nossa devocional hoje, isso foi muito importante para Lutero. Entender que não era por obras, e acabou marcando bastante ele, esse texto de Romanos, lá no capítulo 1, o justo viverá pela fé. Vamos para o último, soli deo gloria, somente a Deus a glória. Soli deo gloria, ele não é precisamente um paralelo aos outros 4 solas, porque em certo sentido, ele é o início e o fim de todos os outros, né? Então o Espírito Santo, ele inspirou as Escrituras para quê? Para a glória de Deus. Muito bem. Cristo, quando ele se humilhou até a morte, foi ressuscitado e exaltado à destra do Pai, foi para quê? Para a glória de Deus. Muito bem. Então, quando Deus nos oferece graça, misericórdia
sem que ele precisasse de fato fazer isso, é para quê? Para a glória dele, para a glória de Deus. Quando a gente fala de justificação e que essa é somente pela fé, é o quê? Para a glória de Deus. Portanto, esse só lhe deu glória, a glória somente a Deus, é algo central em todas as outras doutrinas. Nós olhamos para a doutrina, para a glória de Deus. Então, é importante a gente lembrar também que glória é um atributo de Deus. Quando a gente fala dos atributos de Deus, são características dele, o que ele é de fato. Então, a gente não deve cair no erro de pensar assim, olha, se a gente não der glória a Deus, ele não vai ser glorioso. Ou que ele necessite de nós para dar glórias a ele. Não, o ponto não é esse. Eu vou passar rapidinho aqui por alguns textos para a gente ter a base bíblica. Atos 7:2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arão. Como ele define Deus? Deus da glória. 1 Coríntios 2:8. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. De novo, a glória. Então, a gente tem que lembrar que a adoração ela não existe para o nosso entretenimento, para eu me sentir bem ou coisa do tipo. A adoração é para a glória de Deus. Isso deve despertar em nós uma humildade imensa, porque a minha salvação, inclusive, o ser salvo, deixar o pecado é também para a glória de Deus. Eu não disse lá no começo, apesar de a gente ter lido lá no comecinho, mas o texto então é 2 Timóteo 3,16, tá bom? Apenas concluindo, e a gente caminha para o encerramento, a gente vê que aquele que pode ser considerado o resumo do pensamento cristão da Reforma está nesses 5 solas. A gente pode notar que esses pilares são totalmente esquecidos no nosso tempo, né? Então é sempre bom da gente lembrar o que a Reforma quis dizer, qual que era o contexto em que ela disse e o que a gente pode mudar no nosso tempo hoje, no nosso contexto com os princípios da Reforma. Então, de fato, a Reforma deve ser constante, sempre voltando à Reforma. Por quê? Porque voltar à Reforma é voltar ao que a Bíblia nos ensina, a primazia de Cristo e que a glória deve ser somente a Deus. Muito bem.